Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. E eu já vou começar te fazendo perguntas. Me diz uma coisa: o que você pensa sobre você? Quais são os pensamentos que você tem alimentado acerca de você mesmo? Seus pensamentos, eles são pensamentos bons ou pensamentos ruins? Para a nutrição, para a área da biologia, esses profissionais eles costumam dizer que a forma como as pessoas comem, o que elas comem, assim elas são. Então, se as pessoas se alimentam de coisas boas, se alimentam de forma saudável, assim elas são. São pessoas saudáveis. Para a área do comportamento, a área dos pensamentos, a Bíblia ela vai dizer que como o homem pensa, assim ele é. Então, olha só a importância de nós desenvolvermos, de nós alimentarmos pensamentos positivos e pensamentos corretos acerca de quem nós somos. Observe que não basta somente você ter pensamentos positivos, mas você tem que pensar corretamente. E a Bíblia, que é um livro extremamente atualizado, Deus ele já falava sobre isso. O Senhor ele diz que assim como o homem pensa, assim como nós pensamos, nós somos. Essa passagem ela se encontra em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, para que nós possamos ver a importância de tudo que a gente pensa. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que constantemente elas alimentam pensamentos negativos sobre elas mesmas. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa e eu quero te fazer entender uma coisa. É óbvio que como ser humano nós vamos pensar às vezes coisas ruins, vamos ter às vezes pensamentos desagradáveis, mas nós temos o controle, o domínio sobre a nossa mente. E nós devemos desenvolver, alimentar pensamentos corretos, pensamentos bons. E isso só vai ser possível através de um relacionamento com Deus e através da leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque é na Bíblia que está tudo o que nós precisamos saber sobre nós mesmos. E eu quero te mostrar hoje, através desse vídeo, o pensamento que nós devemos ter, o pensamento que nós devemos alimentar, que é a forma como Jesus pensou. A forma como Jesus pensou é a forma adequada, é a forma correta que você devemos ter no nosso dia a dia. Isso não nos isenta como ser humano de pensar coisas negativas, porque nós somos seres humanos. E às vezes os pensamentos eles vêm sobre a nossa mente, mas nós temos que ter conhecimento do que nós devemos pensar. E isso é tão importante que isso vai desencadear lá na frente determinados sentimentos e comportamentos. A psicologia, ela fala também sobre isso, que o que nós pensamos, nós sentimos, vai desenvolver um sentimento e automaticamente esse sentimento, ele vai gerar uma forma de agir, ele vai gerar um comportamento e nós vamos ter determinados tipos de comportamento. E eu quero trazer aqui, através da palavra de Deus, através do comportamento de Jesus e dos pensamentos de Jesus, como é importante nós termos bons pensamentos e pensamentos corretos. Observe no exemplo de Jesus, quando Jesus ele está ali no templo. Jesus ele está no templo. Maria e José pensam que Jesus tinha se perdido. E eles começam a procurar Jesus. Mas Jesus, pela primeira vez, Jesus ele se identifica como filho de Deus. Pela primeira vez ali, com 12 anos, aos 12 anos de idade, Jesus ele já sabia quem ele era e o propósito para o qual ele foi criado. É esse pensamento que eu e que você devemos alimentar. Será que você sabe quem você é? Será que você sabe qual o seu propósito de vida? Por que você existe? Para qual propósito você foi criado? Observe que através do exemplo de Jesus, nós podemos ver a importância do que você pensa sobre você.
Jesus ele já sabia quem ele era. 18 anos depois, Jesus é batizado por João Batista e começa a missão dele aqui na terra. Ele começa a desenvolver, a colocar em prática aquilo que há 18 anos atrás ele determinou, ele falou, ele era convicto de quem ele era. E observe que o pensamento de Jesus gerou um comportamento que culminou com a ação. Jesus pensava em algo, aquilo que ele pensou fez com que ele tivesse sentimento de certeza, de convicção. Eu sou filho de Deus. Então ele passa ali agora a viver convicto naquela certeza e depois ele vai passar a agir em cima do que ele pensou. Então eu quero, através desse vídeo de hoje, te fazer refletir sobre o que você tem pensado. O que você tem pensado sobre você? Tem muitas pessoas, mas muitas pessoas, elas alimentam cotidianamente pensamentos de derrota sobre si mesmas. Elas costumam dizer que não são nada. Elas costumam dizer que elas não vão conseguir, que elas não vão dar conta, que aquilo não foi feito para elas, que elas não são capazes. Ah, mas minha vida é um fracasso, minha vida é uma derrota. Ah, eu não me acho inteligente. Isso tudo é muito ruim. É péssimo. Porque aquilo que essa pessoa pensa, essa forma de pensar, ela vai contribuir para que esse sentimento viva dentro dela. E se ela vive com esses pensamentos e essas emoções, com certeza ela não vai desenvolver um bom comportamento. Quando ela tiver a oportunidade de desenvolver algum papel, de desenvolver algum tipo de trabalho, ou seja lá qual for a ação, que ela deve ter uma resposta positiva para aquilo que foi confiado a ela, ela não vai ter capacidade de desenvolver. Por quê? Porque ela já pensava ruim sobre ela mesma. Porque ela já tinha pensamentos negativos sobre ela. Então, se a pessoa ela constantemente ela alimenta pensamentos negativos sobre ela, na hora dela colocar em evidência um comportamento positivo, ela não vai conseguir fazer. Então, observe, através do exemplo de Jesus, a importância de você pensar bem sobre você mesmo. E é possível ter esse pensamento de Jesus? Sim, é possível. A Bíblia fala sobre isso. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o Senhor diz que é para nós renovarmos a nossa mente. Para que nós possamos, através dessa renovação da mente, obter a vontade de Deus para nossas vidas. Que é a vontade boa, perfeita e agradável. Só é possível viver o plano de Deus, a vontade de Deus, mediante um relacionamento com Ele e através da leitura da palavra, porque você vai passar a ter convicção de quem você é em Deus, do propósito para o qual você foi criado. Tem pessoas que vivem constantemente tendo pensamentos negativos sobre si mesmo. Tem pessoas que não sabem para qual propósito foi criado e elas vivem simplesmente quebrando a cara, começa uma coisa, não dá certo. Por quê? Porque ela não sabe quem ela não sabe qual é o papel dela na sociedade. Então isso tudo vai acabar fazendo com que ela perca tempo, perca mais tempo, com que ela viva uma vida completamente atrasada, uma vida derrotada. Então, através do pensamento de Jesus, através dessa mentalidade de Jesus, o Senhor Jesus ele te convida a pensar como ele pensou, ele te convida a ter o mesmo pensamento. E isso é fundamental para as nossas vidas e é possível. Observe que lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, o Senhor ele fala o que é que ele pensa de você. E o Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Então, se Deus, sendo Deus, ele tem pensamentos bons, ele tem pensamentos positivos, ele quer realizar coisas grandiosas na sua vida, como é que você pode pensar coisas negativas sobre você? Mas é importante você buscar através do conhecimento da palavra, através de um relacionamento com Deus, você saber quem você é e o propósito para o qual você foi criado. E eu quero finalizar dizendo para você, tenha pensamentos positivos sobre você. Sendo assim, você terá sentimentos positivos e você também terá atitudes, comportamentos
positivos dentro do seu grupo familiar, no seu trabalho, aonde quer que você estiver, você vai ter esse comportamento e isso vai ser bom para você. Mas isso só é possível através de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus. Gostou desse vídeo? Eu quero te dizer, Deus te abençoe, que a partir dessa reflexão você comece a desenvolver pensamentos bons sobre você mesmo, você busque, através da palavra, conhecer qual é a vontade de Deus para sua vida, apesar de que já foi mencionado aqui, mas que você sabe qual o propósito para o qual você foi criado. E no decorrer desses vídeos, hoje nós falamos sobre o que Jesus pensa, como Jesus pensou e a possibilidade que nós temos através da palavra de Deus de pensarmos como Jesus pensou. Você vai ver em outros vídeos como Jesus sentia e como Jesus se comportava. Então é interessante que você saiba como Jesus pensava para que você também pense, como Jesus sentia para que você também sinta e como Jesus se comportava para que você também se comporte. Deus abençoe sua vida.